Mas houve uma resistência, né? Essas escolas fechadas não teve também uma certa responsabilidade dos professores que não queriam voltar às aulas? Olha, eu não costumo usar os professores. Eu acho que as entidades sindicais que hoje dominam a educação, né? A gente está falando do CEPERS, a gente está falando dos sindicatos municipais, né, do SIMPA, por exemplo, em Porto Alegre, que é um sindicato muito atuante, mas a gente vai falar do CEPERS, que é o maior sindicato de professores, um sindicato que realmente ele aprisionou os professores. Né? Porque quando a gente fala os professores, tem muito professor bom, professor que é vocacionado, professor como a Dona Ivânia, a quem eu quero mandar um grande beijo aqui na transmissão desse podcast, né? Um beijo, Dona Ivânia, que é uma professora, né, que sempre cumpriu o seu mistério, uma pessoa vocacionada, e essas pessoas, elas foram aprisionadas pela pauta sindical. Elas foram envolvidas, né, por um discurso que, inclusive, na minha opinião e na opinião de vários analistas e cientistas da educação, então eu enquanto ativista político da educação, mas eu estou muito bem acompanhado por outros analistas que dizem que teve até uma descredibilização da própria função, da própria figura do professor. O professor vem sendo cada vez mais, sem perceber, está sendo esvaziada a figura do professor. O professor foi retirado do púlpito, o professor perdeu muito da sua autoridade, né? Quando a gente fala em autoridade, parece uma coisa pesada, não. Liberdade de cátedra. Tem que ter autoridade na sala de aula. Sim. O professor tem que ter, sim, a sua figura, né? Tem que dar senhoria ao professor, tem que levantar quando o professor entra na sala de aula. A gente se perdeu muito dessa liturgia, a figura do professor foi vindo cada vez mais descredibilizada, desprestigiada, até que daqui a pouco ficou como um coletivo, como só um sindicato que representasse os professores. Mas a gente vê que, se o professor parar e refletir, o que melhorou na vida do professor desde que o sindicato assumiu a frente dessas pautas? Nada. Ou até posso dizer com tranquilidade que piorou. Porque o professor passou a enfrentar muito mais adversidades. Hoje o professor tem muito mais problemas, né, dentro da sala de aula do que tinha há um tempo atrás. Eu costumo recordar, e aí, né, tá todo mundo aqui na cidade pode falar, eu estudei no Clemenciano Barnaz, que a gente tinha merenda, a gente tinha almoço para quem quisesse, a gente tinha médico, a gente tinha dentista, né? A gente tinha uma organização na escola, a gente tinha material escolar, acabava o caderno, eu recebia lá o caderno com o brasão do Rio Grande e o Nacional atrás. E isso era a época que a educação estava nas sombras. É verdade. E aí, quando vieram as luzes, entre aspas, a gente vê que conforme cresce a representatividade das entidades sindicais e a atuação político-ideológica dentro da área da educação, os índices da nossa educação caem. Os índices de qualidade. Cada vez mais o desempenho vai caindo, enquanto os sindicatos vão crescendo. E o CEPERS teve, inclusive, secretários da educação, né, que vieram do CEPERS sindicato, e a qualidade do ensino no Rio Grande do Sul só piora. Isso é fato estatístico. É fato estatístico. Comprovar, a gente pode depois postar os links aí das estatísticas, que o Rio Grande do Sul, que antes era ponta, né, era top na educação, esses dias eu subi um vídeo falando sobre isso, a gente, quando falava que era do Rio Grande do Sul, a gente tinha um reconhecimento do resto do Brasil. Olha, Rio Grande do Sul, né, um pessoal com cultura, com acesso à informação, e a gente é só olhar os índices hoje, as referências em educação no Brasil não são mais as nossas escolas, e as nossas melhores escolas, mesmo as da rede privada, né, as melhores escolas, que têm os melhores índices, elas não chegam nem no top 100, nem no top 200 do Brasil. Então, há uma crise no ensino no Rio Grande do Sul, e é sobre isso que a gente quer falar. Nessa caminhada toda que a gente veio, que a gente brigou pela essencialidade da educação, que a gente brigou contra as máscaras, que a gente brigou contra o ambiente hostil dentro das escolas, foi aí que surgiu essa oportunidade da gente ter essa candidatura, né, uma vaga na Assembleia Legislativa, para fazer isso, para falar em nome das famílias, em nome das crianças, em nome das pessoas que sabem que a educação no Rio Grande do Sul está em crise, que a educação no Rio Grande do Sul precisa olhar, e aí, dentro do nosso projeto, nós temos professores, nós temos diretores de escolas. Então, essa pauta da educação, ela veio muito aprisionada por algum tempo, mas depois dessa crise da pandemia, eu não gosto de falar em lado bom da pandemia, né? Mas assim, algumas coisas a pandemia nos mostrou. As aulas online levaram as escolas para dentro da casa das pessoas, para aquelas que tinham acesso às aulas online.
né? E as pessoas viram o que estava acontecendo dentro das escolas.